Fala pessoal, bom domingo a todos aí, né? Um bom dia por educação. Bem-vindo a todos aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Sei que o negócio tá ruim, galera, mas quem puder aí se inscrever, faltam 34 amigos pra gente bater a meta de 1.800 inscritos. O Vasco não tá ajudando em nada, né? Mas a gente vem aqui bater um papo, desabafar um pouco, né? Fazer um divã, mostrar como tá complicada a situação do Vasco, né? Pelos jogos que o Vasco vai ter pela frente. Se quiser ser um pouquinho otimista, o Vasco começou o segundo turno melhor do que o primeiro, né? Porque no primeiro turno a gente perdeu para o Mirassol e hoje o mal bem o Vasco empatou, né? Então a gente tem um próximo jogo aí complicado. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Aí, ó, tá aí, ó. Os 5 próximos jogos do Vasco, né? O Vasco pega o Independente Medellín, né, na próxima quarta-feira pelos playoffs da Sul-Americana. E aí a gente não sabe, né, nesse time do Vasco quem é titular, quem é reserva. Né? Ontem voltou o Piton, né? Eu não vou nem falar muito do jogo de ontem, galera, porque assim, acho que tá todo mundo tão chateado, tão de saco cheio, né? Onde a gente tem esperança que de repente o Vasco vai vencer e o Vasco já tá Internacional, né? Bragantino, Atlético Mineiro, Vitória e Chapecoense. O Vasco aí, nos últimos 15 pontos do Campeonato Brasileiro, ganhou um, né? Perdeu pro Inter, perdeu pro Bragantino, perdeu do Atlético Mineiro, perdeu do Vitória e empatou. Então, assim, é triste. A gente já não sabe, até o Andrés Gomes falou que era algo espiritual, né? Até quando a gente consegue fazer um gol para empatar o jogo, que provavelmente o Vasco venceria o jogo, só tinha um jogador entre o gol e o goleiro. E aí o gol do David foi corretamente impedido. Então, parece que realmente é algo espiritual, né? Não tem jeito. Mas ontem a gente teve volta do Piton. Eu não vou falar muito do jogo não, galera, porque acaba deixando a gente mais pé da vida do que a gente já tá ficando. Já basta a noite que a gente fica remoendo o jogo durante a madrugada. Agora é tentar. Ainda bem que o jogo foi sábado. Tem hoje pra gente digerir e amanhã já voltar a pensar nos playoffs. Mas assim, galera, a tabela é complicado. O Vasco pega aí, ó, o Sul-Americana, né, quarta-feira. Depois, sábado, tem o primeiro jogo contra o Fluminense, das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, na quarta-feira, tem o jogo de volta. E aí, no domingo, tem o Campeonato Brasileiro. Olha que pedreira. Bahia, lá na Fonte Nova. E aí, provavelmente, o jogo da Chapecoense, né, deve ser adiado por causa da Copa do Brasil. E aí, o Vasco depois pega o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Espero que esse jogo contra o Bahia, que é 5 de agosto, a gente já tenha alguns reforços, né? A diretoria do Vasco tem trabalhado aí, apesar que não chega ninguém, mas de repente já tem o De Ossa, se vier, né? Que a gente já não sabe mais. Ontem parece que ele curtiu alguma coisa que o Rojas colocou. E aí ele, o rapaz do Racing, né? Que a gente, eu acho que a gente também ontem ganhou o Ramon Rick, né? Eu acho que dificilmente o Ramon Rick vai sair do time depois do jogo de ontem. Teve até a chance de fazer um gol, uma pena que ele não conseguiu fazer. Mas aí são as pedreiras que a gente tem pela frente. Galera, ó, isso aqui que é muito preocupante. Ó. Isso aqui que fortalece mais uma vez ontem. O Vasco toma um gol bobo, um gol de escanteio. Eu até estava vendo o Jean Faísca, né? Falando no Atenção Vascaínos ontem, no pós-jogo. Não sei se foi ele ou se foi o Emerson Rocha. Acho que foi o Emerson Rocha. Escanteio na área do Vasco é um pandemônio. Quando é contra o Vasco. Quando é a favor do Vasco, parece que a gente sabe que não vai acontecer nada. Primeiro, o Walter ontem do Mirassol, ele sai na bola, ele vai de encontro à bola,
porque qualquer toque na área muito provavelmente vai ser falta, enquanto o Léo Jardim não sai. É um problema crônico dos goleiros do Vasco já há algum tempo, da gente ter um goleiro que realmente vá ao encontro da bola num escanteio. O Léo Jardim fica plantado, por isso que o Vasco sofre em toda a falta lateral, todo escanteio. E aí o reflexo é isso. O Vasco sofreu 19 dos 20 gols, sofreu em 19 dos 20 jogos que disputou. O Vasco sofreu gols em 19 jogos que disputou. 20. Jogou 20 jogos, tomou em 19 jogos tomou gol. Olha lá, 20 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 35% de aproveitamento de rebaixado, né? E olha lá, 31 gols sofridos, um jogo sem sofrer gols, apenas um jogo sem sofrer gol, nem lembro qual foi esse jogo. Lembrei, foi contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, o Vasco venceu de 1-0. 41 grandes chances cedidas. Ah lá. É complicado. É muito complicado. E aí a nossa situação, ó. Botei do Vitória, do São Paulo para baixo, né? O São Paulo ainda joga hoje. O Atlético Mineiro joga hoje. E aí o Vasco tá lá, ó. Ontem poderia mais uma vez ter saído, né? No jogo contra o Vitória. Se o Vasco tivesse empatado aquele jogo, né? Com aquela entregada absurda do Barros, o Vasco teria 22 pontos. Hoje estaria fora da zona do rebaixamento, que o Internacional, como perdeu, estaria no nosso lugar. Olha como aquele gol fez diferença nesse atual momento do campeonato. Ah, é fora, é uma vitória, um empate fora contra o Vitória. Hoje Vitória está em 11º, gente, também lá em cima, empatou com o Botafogo no Newton Santos, onde a gente perdeu do Botafogo em São Januário. Então, não tivesse feito aquela entregada, aquela paçocada, o Vasco hoje estava fora do rebaixamento. Estava mal, continuando mal, mas às vezes é melhor você empatar um jogo. Como ontem, ó, empatou, pelo menos segurou o Mirassol. Senão hoje o Vasco seria 18º. O Mirassol estaria fora da zona do rebaixamento. É muito duro, galera. Muito triste. Muito, muito complicado. Então é torcer pra gente tentar melhorar o quanto antes, sair dessa... Que os reforços cheguem, realmente reforços para jogar, que a gente possa ter dias melhores, que tá difícil para a torcida vascaína. Galera, um bom domingo aí a todos. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas aí a todos. Se inscreve no canal quem puder. Faltam 36 pra gente chegar na nossa meta.